Então, primeiro eu quero agradecer também esse convite ao Hugo, Jaime, e agradecer também ao professor Marcos Ferreira, que possibilitou a minha vinda aqui para Lisboa e participar do Centro de Estudo de História Religiosa. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui agora, chegando ou a chegar em Portugal. Muito obrigado. Eu vou logo aqui começar, porque a gente, quando está do lado de cá, o tempo passa mais rápido, não sei porquê. Né? E nunca dá tempo de chegar ao que a gente quer. É sempre assim. Bom, então, quando o... Por favor. Então, quando recebi um e-mail pedindo para mandar alguma coisa, eu mandei primeiro o título. Eu vou mandar o título, depois eu vejo o que é que eu vou fazer para preencher esse título. Mas como eu tinha um artigo escrito sobre esse tema, então eu me apropriei um pouco desse artigo. E aí está o título, né? Expulsão dos jesuítas da capitania de Pernambuco, identidade naciana, estratégias pombalinas. Na verdade, isso faz parte de um tema muito mais global, que é a minha pesquisa de doutorado, que é intitulada A Educação e Expulsão dos Jesuítas da Capitania de Pernambuco no século XVIII, campo, conflitos e degeneração da relação entre missões e processo histórico do Império Português ante a missão inglesa. Isso é tipo de tese, né? Então, um negócio diz um bocado de coisa. Mas o que é que nós tensionamos com essa tese, ou com essa pesquisa que estamos começando? Nós estamos no 3º semestre. Então, é dar conta de compreender melhor e contribuir com a historiografia desse conflito da Companhia de Jesus e o Estado português na expulsão dos jesuítas de Pernambuco e anexas. Ou seja, Rio Grande do Norte, que eram capitanias anexas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, que era a minha terra. E durante o governo de Dom José I, porque ele faz um corte temporal de 1750 a 1770, para poder compreender esse governo de Dom José e contextualizar, portanto, o Pombal e a Companhia de Jesus e o processo de educação, tanto em Portugal como no Brasil. Então, nós vemos as relações da coroa com a igreja romana, com a Companhia de Jesus, na metrópole e no além-mar. Então a gente parte desse ponto que a expulsão é um movimento, entendemos expulsão como o resultado de um complexo movimento ideológico, que é sinal de mudança de paradigma socio-político-cultural, que inclui religião, economia e é definidor das relações entre Estado lusitano e Companhia de Jesus, e reforço na busca de consolidação de uma novidade na forma de ser do Estado absolutista, concedido por Pombal, que implica na ruptura do modelo educacional da Companhia de Jesus. Esse tema Esse tema sobre a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil em 1769 tem voltado muito a seminários, publicações, discussões, congressos, workshops e que mais? Colóquios, etc. Simpósio. Por quê? Porque em 2009 foram celebrados 250 anos da expulsão. Então, tanto Portugal como o Brasil publicou muita coisa e promoveu muitos eventos. E isso surgiu uma série de reflexões novas, historiografias e questionamentos sobre a história já pensada da Companhia de Jesus. Então, em 2009 houve um evento que promoveu essa retomada da temática, e também agora, recentemente, em 2014, com o bicentenário da restauração. E aqui essa figura é muito interessante, porque ela mostra a importância que isso tem, essa restauração, para se pensar a relevância desse processo da Companhia de Jesus, né, na restauração, que é o Papa, então, diante de Carlos, está aqui, aliás, celebrando no altar de Santo Inácio, vejam só, no altar de Santo Inácio, na Jesus, na presença de 100 jesuítas da antiga companhia, também de Carlos IV da Espanha, né, e todos os cardeais presentes em Roma. Então, essa configuração desse quadro já mostra a implicação que isso tem do ponto de vista político, institucional, religioso e, sobretudo, de todos aqueles que tiveram contato, sociedades e culturas, com a Companhia de Jesus.
ou relações de conúbio, relações, sei lá, diplomáticas e tranquilas, pacíficas, ou relações de conflito. Então essa restauração traz todo o bicentenário da restauração traz todo o interesse de um olhar novamente sobre a expulsão dos jesuítas. Então nós estamos aqui pensando na educação jesuíta em Pernambuco e anexas do século XVIII. Aliás, isso sugere a recorrência de uma perspectiva comparativa, porque se trata de um fenômeno de dimensão global que perpassa fronteiras nacionais e continentais, como a gente acabou de ver aqui, né? Nesse sentido, assim como a abordagem comparativa se aplica à educação dos jesuítas no sentido formal, sistemático, mais necessário ainda se faz pensar em termos comparativos toda a ação missionária desses, com seus pressupostos técnicos, religiosos e meta-administrativos de caráter particular e universal. Então, assim, né, sempre a Companhia de Jesus, se você pensa Pernambuco, o Colégio de Olinda, não tem como pensar o Colégio de Olinda se não pensar também Goa, se não pensar também Japão, se não pensar Madeiriche na China. Enfim, pensar o particular, pensar o infinitamente pequeno aqui, o específico, tem que se pensar também infinitamente grande, que é a Companhia de Jesus. Por outro lado, não se pode pensar só o grande, se não nos determos ao infinitamente pequeno. Então essa relação é que nós estamos entendendo como perspectiva comparada. E aqui só para ilustrar mais algumas figuras. Vamos. Obrigado. Então, pensar a Companhia de Jesus. Porque ficou muito... Então, a Companhia de Jesus, ela está implicada. É porque está lá em cima, está escuro, não dá para ver direito. Mas a Companhia de Jesus está implicada, portanto, a Estado, a religião, a colonização, foi demais agora, calma, e a cristandade. Então a Companhia de Jesus tem toda uma complexidade a ser pensada. Essa aqui é a figura só para ilustrar, por exemplo, nesse sentido de comparação Brasil e Portugal. Essa bandeira aqui é a bandeira da Ordem de Cristo, foi a primeira bandeira a chegar no Brasil. A primeira bandeira foi a bandeira da Ordem de Cristo. Depois aí tem todas as modificações. Ontem nós ouvimos que as congregações, congregações clássicas, antigas do século XV, né, atrás, elas não assumiam esse caráter missionário, de forma como compreendemos agora. Diferente da Companhia de Jesus, que já no seu princípio, ainda quando Inácio estava, antes de ser aprovada, quando Inácio estava em Paris, com seus primeiros companheiros a estudar, entre eles São Francisco Xavier, eles já estavam se colocando à disposição de ir a Jerusalém. Então, assim, na gênese da Companhia de Jesus, esse caráter de missionar já está presente, antes mesmo da fundação, em 1734. E com a aprovação do Estatuto de 1540, tem três elementos que são importantes nesse Estatuto. Você sabe que a Constituição da Companhia de Jesus, a que foi aprovada, né, em 1540, é a mesma que se tem hoje. Então, esses elementos que perpassam a Companhia até hoje, que é a missão, é a característica da Companhia, a obediência ao Papa em vista à missão, ou seja, a instituição Papa, não é a pessoa do Papa, né, que às vezes se confunde. Vai dizer que é simples. E a seleção dos novos integrantes. Porque a Companhia desde o início pensa o seguinte: para que seja admitido noviço ou acompanhar o candidato à companhia e depois noviço e jesuíta, aliás, o noviço já é jesuíta nesse caso, ele deve então ter essa condição, né, essa capacidade, esse perfil de responder, portanto, à missão que é a Companhia de Jesus, a característica da Companhia de Jesus. Então, o espírito ad extra, missionário e a serviço da Igreja, já está presente na Companhia da Fundação. Eles estavam ao mesmo tempo vinculados entre si pelo voto de obediência a um deles, no caso o primeiro foi a Inácio, a Roma pelo voto de obediência ao Papa e disponível à discreção universal. E aí já foi falado aqui, cara, só essas figuras anteriores que eu tinha colocado aqui, né, nesse contexto do Concílio de Trento e da Reforma protestante. Então, como foi colocado...
Está apertando mesmo, viu? A Companhia de Jesus, já fundada, com 1 ano de fundada, né? Ela chega a Portugal, a pedido de Dom João III, colonizador. E já em 41, portanto, Xavier, né, parte para as Índias e Simão Rodrigues funda o Colégio de Coimbra, isso 1 ano depois da fundação. O Padre Eduardo Régio confia aos jesuítas, enquanto guerreiros de Cristo, a salvação das almas, e enquanto operários do rei, a missão de civilizadores. Aí o Fabrício falava um pouco, né, para o rei, então, eles eram civilizadores, né, e para a companhia eles eram os que iam salvar as almas. A missão de catequistas de índios, chamado Novo Mundo. Eu estou aqui trazendo uma tabela só para a gente ter uma noção. No catálogo de 1757, a província do Brasil contava com 474 jesuítas. Aqui de fé eu já encontrei outros números, alguns de 476, que é 474, mas quando especifica escolásticos, sacerdotes, irmãos, aí tem uma diferença de dois a mais, que eu não sei como fazer essa matemática, mas aí o texto é um número que eu trago do Serafim Leite. No catálogo de 760, já depois do exílio, então eles apresentam a vice-província do Maranhão com 155 jesuítas. No total, então, de 670 jesuítas, incluindo os noviços. Assinaram as cartas de emissório na Bahia, ou seja, 10 sacerdotes, 30 escolásticos e 2 irmãos durante a expulsão. Ou seja, esses existem, né? E Recife saíram de lá em 60, 53 jesuítas. Então, mais alguns números, né? Tá bom. Vou passar bem adiante. Então, esses números, aqui 17 colégios, 2 seminários, 37 residências e missões. Depois, em Portugal e Ilhas, 20 colégios, 3 noviciados, 4 seminários, 2 casas de profecia, São Roque e Vila de Viçosa, e 18 residências. Tudo isso para dizer que há de fato um grande crescimento da companhia desde a fundação ao século XVIII. Depois, mostrar o caráter universal da companhia, a racionalidade presente na companhia, e aí a Ratio Studiorum é um exemplo disso, e a administração e o trabalho sistemático programado nos aldeamentos. Portanto, concluindo o primeiro ponto, a identidade dos jesuítas, com base no Evangelho, na tradição apostólica, na sustentação teológica tridentina, não descura a racionalidade expansionista e civilizatória por meio de ações missionárias que contemplam espiritualidade, pedagogia, técnica, arquitetônica, arte, diálogo com as outras linguagens, não só línguas, e ritos religiosos, administração temporal e relações de diplomacia com o poder político na Europa, Ásia e como Estado Pontifício. A fé em Deus e em um sistema universal de educação inspirado nos métodos espirituais não se opunham à razão e se harmonizava com os ideais modernos em andamento. Isso é verdade da companhia, só que a gente sabe que no século XVIII, então, há toda uma modificação, não é, da relação, ou essa relação se expressa de outra maneira, do conflito com Pombal, e aí Pombal vai usar de meios, então, para influenciar cardeais e bispos para aumentar a força do clero secular, nessa dinâmica regalista defendida por Pombal, e de estratégias consideradas de grande importância para o projeto pombalino, que é o enfraquecimento das ordens religiosas, e entre elas, e principalmente, a Companhia de Jesus. E aqui, quando nós pensamos em estratégias de Pombal, nós estamos aqui com pensamento Sertor, certo? Que são, esse Sertor fala que estratégias são movimentos de um campo, um campo A, para transformar o campo B no mais semelhante ao campo A. Só que a gente sabe que isso não se dá de forma tão precisa, porque esses do campo B não são tão passivos como quem pensa pelo campo A. Então, as estratégias de Pombal, nós, entre tantas, nós elegemos 2. A primeira estratégia dele é chamada, então, conhecido por alguns e falado já os historiadores, o triunvirato pombalino,
o triunvirato dos Carvalhos, que é esse tripé que vai dar sustentação ao governo do José. Ou seja, a Pombal, né, como ministro, Francisco Xavier como governador do Grão-Pará e Paulo de Coelho Mendonça como presidente do Conselho da Inquisição. Então, só para ilustrar, né, o Malagrida, ele passa pelos três, né? Ele é acusado por Francisco Xavier, ele vai ser então julgado por Paulo de Coelho pela Inquisição, né, e sentenciado por Portugal, por Pombal. Então, assim, esses três formam o triunvirato, e esse quadro é muito emblemático, você está dando para ver direito aí, né? Vocês devem conhecer essa gravura, que é Pombal, então, no meio, que estende a mão para o seu irmão Xavier e abraça, então, o outro irmão, Paulo, e é chamado, então, a Concórdia Fratris, a Concórdia dos Irmãos. Portanto, esse é uma das estratégias do triunvirato que a gente sabe, por várias razões, que teve um efeito muito grande na discussão. A segunda estratégia então são as publicações, eu vou concluir. Então, nessas publicações, né, que a gente já conhece, são várias, a intenção então era a ruptura com os soberanos europeus, a população do modo geral, e a cura romana, favorecer isso. Sobretudo, a supressão canônica do Instituto. E nós pensamos na supressão da companhia, aliás, essa segunda estratégia de Pombal, que são as publicações, ou a catequese anti-jesuítica, em duas categorias. Umas publicações visando todo o reino, não é? E uma publicação visando especificamente o Brasil e depois aí Bahia, Pernambuco, e eu vou trabalhar com Pernambuco. Dessas publicações, devia fazer um desconto aqui do negócio. Sem desconto. Bora, bora. Vou apresentar alguns documentos, mas a consequência desse documento... Certo, então eu vou só apresentar aqui, então são as documentações, né? Eu vou só... Eu queria chegar no slide. Então, basicamente é isso. Primeiro, documentos que estão visando então, a acusação da Companhia de Jesus em todo o reino, e depois esses documentos especificamente para o Brasil, entre eles já foi falado pelo Fabrício, que é o Diretório dos Índios, que primeiro vai para o Grão-Pará e em 58 vem como um alvará para toda a outra região do Brasil. Para mim esse é o ponto fundamental de ruptura entre a Companhia de Jesus e o Estado português, porque com a secularização das aldeias, né, se perde então todo a soberania, quer dizer, o Estado passa a ter a soberania sobre o aldeamento, né, e os jesuítas, portanto, perdem essa administração temporal das aldeias. E em Pernambuco, esses documentos, decretos também são aplicados da mesma forma, e aí só cito alguns deles também, né, o cerco aos colégios, confisco dos bens, fechamento das escolas, e depois a proibição dos jesuítas de administrar sacramentos e ter contato com a população, até eles serem confiscados nos colégios e, por fim, em maio, em Pernambuco, ele sai. Aí vem a... Bom, eu vou passar para o último. Seguinte, o que é que tudo isso, esse estudo todo, essas reflexões todas, essa viagem nos traz? Tem algumas já, digamos assim, considerações, constatações, quer dizer, e alguns questionamentos que eu coloco aqui, ou seria esse, então, uma oficina do saber. Então, nesse sentido, eu coloco essas questões que eu trago comigo, trago na pesquisa de doutorado, e aí conto também com a colaboração de vocês para me ajudar a responder. O Estado do Brasil, e concluo com isso aqui, o Estado do Brasil não poderia opor-se ao movimento de implementação de uma política econômica satisfatória à metrópole e ao crescimento e ao crescente interesse da elite colonial, mercadores e proprietários de terra e homens que estavam sendo orquestradas pela administração pombalina e arquitetada para todo o Brasil. Como Pernambuco e anexas entram na perspectiva de provedores ou contribuintes da política econômica portuguesa que pressupunham o Brasil como a colônia que iria sanar o déficit português? E em que medida a Companhia de Jesus interferiu nessa perspectiva econômica?
Qual a relação entre a apropriação dos bens dos jesuítas de Pernambuco, sistema de educação jesuítico e interesse econômico da coroa? O contato com as fontes documentais tem nos levado a perguntar também sobre a política econômica da Grã-Bretanha no que toca a relação do Estado português, os interesses da Grã-Bretanha no episódio da expulsão dos jesuítas da capitania de Pernambuco em 1759. Obrigado.